Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos iniciando o módulo de Direito Penal aqui no laboratório do IBCCRIM, e como vocês sabem, toda a primeira aula do módulo promovida pela matriz, ela é aberta a toda a comunidade externa, então hoje é uma oportunidade também das pessoas que não participam do laboratório poder acompanhar um pouquinho das atividades que ocorrem dentro do lab. E hoje, para iniciar nosso módulo de Direito Penal, a gente vai receber o professor Paulo César Busato, que é professor associado de Direito Penal da graduação, mestrado e doutorado da Universidade Federal do Paraná. O professor Paulo Busato tem sido um grande parceiro do Lab nesse biênio 2021 e 2022, esteve com a gente o ano passado e está com a gente esse ano, então é sempre uma alegria poder receber o professor Paulo Busato aqui no laboratório, e sempre motivo de muita expectativa dos nossos alunos com essa oportunidade de poder dialogar com o professor, já durante a graduação, professor que tem vários pensamentos diferentes do que a doutrina tradicional costuma trazer aí nos seus manuais, e o professor Paulo Busato também tem uma coleção, né, de direito penal, e a sua parte geral, digamos assim, é sempre muito objeto de reflexões dos nossos alunos, ou dos alunos que cursam o curso de direito, porque é um pouco diferente do que a gente está acostumado a refletir, então hoje vai ser uma grande oportunidade também de dialogar com o pensamento do professor, e é sempre uma grande alegria poder recebê-lo, professor. Então, sem mais delongas, mas já passando a palavra para ti, e te agradecendo uma vez mais por estar mais uma vez aqui no laboratório, em especial esse ano que o Lab completa aí seus 20 anos de projeto. Então, a palavra desde já está com você. Obrigado a todos os que compõem o laboratório. Eu gostaria de começar agradecendo essa oportunidade de conversar com vocês, porque eu penso, há muito tempo, que a gente pode fazer academia sem livros, sabe? A gente pode fazer academia sem espaço. E eu acho que esse modelo cibernético provou isso. A gente pode fazer academia até sem professores, porque todo mundo tem alguma coisa que o outro não sabe, e certamente vocês têm muito do que eu não sei. A gente só não consegue fazer academia sem alunos, sabe? Todas as iniciativas que vêm de corpos discentes, vontade de estudar, vontade de aprender, vão contar sempre com o meu apoio, com a minha presença, com aquilo que eu possa oferecer, por mínimo que seja. Hoje a gente tem ocasião aí de conversar durante 1h30 sobre teorias do delito. Eu gosto muito desse espaço do laboratório do IBCCRIM, porque é justamente aqui que vêm os curiosos, né? Os que não estão satisfeitos só com a graduação, só com aquilo que é oferecido. E eu acho até, quer saber, eu acho até que o fato de me convidarem para fazer essa abertura é sempre pela mesma razão, né? Porque os alunos que vêm para cá, ou as pessoas que vêm acudir ao laboratório, eles são sempre aqueles ávidos do conhecimento que querem pensar um pouco fora da caixa, né? Pensar um pouco para além daquilo que é o básico. E é isso que eu vou propor que a gente debata durante algum tempo. Fundamentalmente, fazendo uma reflexão sobre teorias do delito. Mas não é só uma reflexão formal, sabe? Não é uma reflexão formal porque a gente vai conversar sobre o que é que se faz com teoria do delito. Porque, vamos lá, realmente vocês acham que se estuda direito penal pelo estudo? Quero dizer, vocês lembram quando estudaram lá para fazer o vestibular, e todo mundo que é da área do direito vai gostar, né? Gosta da parte de literatura, né? Estudaram a poesia parnasiana. Vocês acham mesmo que a composição de uma teoria do delito é só arte pela arte? É uma estrutura complexa, muito interessante de ver, mas só pelo interesse de ver que é uma estrutura complexa? Ou isso é um instrumental para a resolução de problemas? Então é essa reflexão que eu quero convidar vocês. Para que serve estudar a teoria do delito, afinal?
Vamos lá. Em primeiro lugar, é preciso pensar que existem ambientes jurídicos que não têm teoria do direito. Todo o direito anglo-saxão funciona muito bem sem teoria do direito. Ninguém fala em teoria do direito. Até porque o sistema é um sistema baseado em precedentes. Mas realmente é necessária uma teoria do direito? É útil? Para que ela serve? A meu ver, ela serve para resolver problemas práticos. Uma teoria jurídica só serve para a sua funcionalidade prática. E se vocês observarem historicamente, todas as vezes que isso é apresentado para vocês, a evolução das teorias do direito, o que é apresentado para vocês é um intento de dar melhor solução a problemas práticos. Quando se fala na falência de um paradigma de teoria do direito e a sua sucessão por outro, se apresenta como prova dessa necessidade de sucessão a incapacidade da teoria anterior de solucionar alguma questão prática. Porque, no fundo, é isso. Direito é praxis. Eu estou fazendo esse convite inicial para os senhores para que vocês compreendam que estudar a teoria do delito para que ela seja somente um sistema coerente de enunciados é pouco. Eu quero convidá-los para que vocês percebam que esses enunciados são expressos linguisticamente, porque direito é linguagem, e linguagem se realiza na prática. Aliás, vai um convite aí para uma primeira reflexão. Alguma vez os senhores fizeram alguma coisa com direito que não fosse... Vejam lá, é óbvio que o direito, assim como a engenharia, como a medicina, como, enfim, tudo que se possa fazer profissionalmente, espraia efeitos em vários ambientes, certo? Mas no que ele consiste propriamente? No que consiste o direito? Vocês fizeram alguma coisa com direito que não fosse falar, ouvir, ler e escrever? Eu acho que não. Porque eu não fiz. E a minha experiência vai um pouco mais de anos de estrada do que vocês. E se tudo que eu fiz com direito foi escrever, ler, ouvir e falar, é porque tudo isso traduz linguagem, e linguagem é uma praxis. Esse é o primeiro convite que eu quero que vocês guardem, porque nós vamos resgatá-lo depois. O fato de que eu reduza, talvez, a complexidade do direito, chamando a uma perspectiva prática, não significa que eu entenda que uma teoria do direito é desprezível. Antes, pelo contrário. A sistemática de uma teoria do direito nos oferece um mínimo de segurança jurídica, num sistema baseado em legalidade. E esse mínimo de coerência ou de segurança jurídica para os operadores do direito é algo bastante relevante. Claro, do contrário, eu imaginaria aí uma perspectiva abolicionista. Eu não sou um abolicionista. Deixa-me dizer desde logo. Por uma razão muito simples, porque eu confio que o vaticínio do Radbruch segue sendo um vaticínio. O Radbruch, lá no livro de filosofia do direito dele, dizia que o futuro do direito penal não é um direito penal melhor, mas é algo melhor que o direito penal, algo mais humano e mais justo do que ele. Está certo, tem razão, Radbruch. O problema é que o meu processo está em cima da minha mesa, tem um prazo de 5 dias para eu entregar o parecer. E eu não posso esperar por uma revolução social que me conduza a algo melhor que o direito penal em 5 dias. Né? Então, assim, enquanto existe praxis, existem problemas concretos a serem resolvidos, se essa praxis é uma praxis linguístico-argumentativa, eu preciso usar direito para resolver isso. E é disso que nós vamos falar. Se vocês observarem a história da teoria do delito, ela é uma história de sucessões de correntes ou formas de pensar
que tem uma maneira de se apresentar. A teoria do delito não existiu desde sempre. Os juristas trabalhavam com o direito, faziam processos de imputação sem uma parte geral. A parte geral data mais ou menos da segunda metade do século XIX, na Alemanha, que se começa a unificar o Estado alemão e ali o sistema de ensino também, e para que os professores pudessem se deslocar de um Länder para outro, era melhor criar regras gerais que pudessem ser compreendidas e interpretadas e interpretar todos os códigos existentes, os múltiplos códigos existentes. E é isso, né? Uma teoria, um enunciado de conceitos gerais, uma teoria geral, serve para explicar os problemas particulares. E é mais ou menos isso o que é uma teoria do delito. Mas o arranque da teoria do delito é um arranque vinculado à sua época. Para que se desse importância à teoria do delito, se estruturava essa fórmula de raciocínio a partir de um paradigma, que é um paradigma que a gente pode chamar de positivismo jurídico, perdão, positivismo científico, né? Tanto é assim que, se vocês observarem o que consta nas ideias de teoria do delito existentes inicialmente, a primeira que surge, ou a primeira fórmula que se trabalha, é a fórmula do chamado causal naturalismo, que tem por base um conceito de ação proveniente da física newtoniana. Não é assim que vocês estudam? Não é assim que vocês viram apresentado para vocês lá a teoria do von List? Né? A ação é um movimento voluntário modificativo do meio externo. E essa ação, uma vez que é a realização de um injusto culpável, implica na relação de direito penal. Ora, percebam que esse é um paradigma do século XIX, né? O paradigma do positivismo científico. Só havia a possibilidade de se trabalhar alguma coisa cientificamente, ou adquirir respeito científico, alguma coisa que fosse baseada em um modelo positivista. Não é um acaso que a teoria do delito do von List começa e termina com conceitos provenientes de ciências afirmadas. Veja, ela começa com um conceito de ação da física newtoniana, mas termina no quê? Termina num conceito de culpabilidade. Mas qual é a culpabilidade lá da teoria causal naturalista? Vocês lembram? Como é que era mesmo? Não era a teoria psicológica da culpabilidade, lá no von List? O que é a teoria psicológica da culpabilidade? Culpabilidade é o vínculo subjetivo que une o sujeito ao fato por ele praticado. Pense, o vínculo subjetivo, aquilo que vai na cabeça do sujeito, ele agiu intencionalmente ou não. Ora, esse conceito de culpabilidade provém também de uma ciência afirmada naquele momento, ou em ascensão naquele momento, que é a psicologia clínica. O vínculo subjetivo, o que é que une o sujeito àquilo que ele fez. Então, começava e terminava a teoria do delito, passando, obviamente, pelo injusto, ou seja, pela incriminação, começava e terminava em teorias afirmadas cientificamente, no plano das ciências naturais, percebam, né? O passo seguinte que se dá a respeito de evolução de teoria do delito, que é um passo conhecido por todos vocês, é a influência que começa a acontecer da chamada filosofia dos valores, né, que é o chamado neocantismo, uma tese ou versões filosóficas dos anos 20 e 30 do século XX, no sudoeste alemão, Rickert, Lask, enfim, vários autores que podem traduzir esse período, que trazem uma base que é a possibilidade de fazer ciência com valores. Ou seja, falando da possibilidade da existência de uma dimensão científica que não trabalhava só com a evidência empírica, mas sim com juízos de valor. Essa perspectiva neocantiana nos legou uma fórmula
evolutiva também de teoria do delito, que foi permitindo a introdução de certos juízos de valor nas próprias categorias delitivas. Se vocês observarem, por exemplo, é desse período que se começa a falar em teoria social da ação. A ação é aquilo que for socialmente relevante, aparece no Wessels, aparece no Jeschke, aparece no Engels, Mayhofer. Né? É também desse período que se começam a estudar os elementos normativos no tipo. Né? Aparece no Metzger, aparece no Fischer. Né? Ou os elementos subjetivos do tipo também, os especiais fins de agir, para si ou para outrem no furto, por exemplo. Né? Então, se diz, olha, o tipo, porque, vamos lá, na formulação causal naturalista do von List, o que existia era ação, injusto e culpabilidade. O passo seguinte do von List, todo mundo sabe, é a bipartição do injusto entre tipicidade e antipicidade, que é o trabalho do Belling, né? Teoria do delito tipo. Só que o Belling dizia que o tipo era anódino, era uma coisa simplesmente descoberta através de um processo de subsunção sem juízos de valor. Os juízos de valores pertenciam à antijuridicidade. E aí, no período neocantiano, o pessoal diz, não, não, peraí, o próprio enunciado típico, às vezes, contempla juízo de valor. Pense no alheia, no furto, por exemplo. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia. Como é que eu sei se é alheia se eu não fizer um juízo de valor? Não é? Então, se começa a descobrir que no próprio tipo já contemplavam certos juízos de valor. Mas, nesse período, é um período em que começa a se admitir a possibilidade de uma ciência social valorativa. Né? Podia ser ciência qualquer coisa que tivesse um objeto definido e um método próprio. Esse método era um método referido a valores, portanto, o direito podia ser ciência, né? Com um método referido a valores. Isso tudo traduz-se para vocês, quando vocês estudam na teoria do direito, e todo mundo passou por isso, né? Na faculdade, e dá uma certa urticária na gente, mas é o Kelsen. Né? Quem nunca sonhou com o Kelsen na faculdade de Direito? E o sonho não era bom, né, gente? Vamos falar a verdade. Né? Você acorda meio em desespero para entender aquela loucura, porque realmente parece uma loucura aquilo, né? O cara diz assim, não, olha, o nosso objeto é a norma, então está tranquilo. Nós temos um método referido a valores que significa o seguinte, cada norma está submetida a uma norma que lhe é hierarquicamente superior, através de uma fórmula piramidal, que tudo resolve. E você vai bem até a Constituição, né? Daí, quando chega na Constituição, você diz, bom, e depois? A Constituição remete ao quê? Aí o Kelsen te explica que remete à Grundnorm, ou à norma fundamental, que é todas as normas devem ser cumpridas. Mas de onde que ele tirou isso, gente? Onde é que isso está na norma? Quem é que disse que toda norma deve ser cumprida? Isso dá uma... Né? Eu duvido que vocês não ficarem intrigados com esse negócio, porque realmente mesmo quem leu a teoria pura do direito do Kelsen fica louco com isso, porque, claro, eu pessoalmente, ainda para um linguista, isso é pior ainda, né? Porque daí eu fico mais agoniado, porque eu começo a pensar assim, a existência da norma, dizia o Wittgenstein, né, que toda afirmação e seu contrário são a expressão da opção existente. Portanto, veja, se eu penso que existe uma norma e que toda a norma deve ser cumprida, essa é a norma fundamental, eu posso pensar também que toda norma, por ser norma, pode ser violada, virando de ponta cabeça toda a estrutura do Kelsen, né? Em 5 segundos. Né? Aquilo explode. Né? A gente percebe isso logo de cara, que está errado. Mas, enfim, deixa isso para lá. Vamos nos contentar em entender a importância histórica do Kelsen naquele momento e dessa forma de pensar, para entender que teoria do delito, então, o pessoal preservou uma dimensão científica da teoria do delito nesse período, entendendo que era possível fazer, usar elementos normativos, juízos de valor, dentro de uma estrutura sem que isso perdesse o caráter de ciência. Essa é a base dessa conversa, tá? Mas o passo seguinte, e que os senhores também já estão certamente habituados a ouvir, o passo seguinte dessa evolução da teoria do delito foi o questionamento dessa independência completa entre ciências do dever ser e ciências do ser, ou seja, das ciências ontológicas e das ciências sociais ou axiológicas. Né? E isso vem no plano do direito penal, naquilo que nos interessa aqui, vem
dos escritos do Welzel. O Hans Welzel não tinha uma cadeira só de direito penal, mas de direito penal e filosofia do direito. E tem muitos escritos dele que são sobre filosofia do direito, questionando especialmente essa separação entre um modelo de ciência social e um modelo de ciência natural. Ele diz que não há nada que se possa regular normativamente que não haja um prévio condicionamento no plano do ser. É aquilo que a gente chamaria, remetendo às bases filosóficas do Welzel, como um neo-ontologicismo, ou seja, um resgate do plano do ser, do ontológico, como base da teoria do delito através de um conceito de ação. Né? Mas antes da gente entrar no conceito de ação, vamos pensar o que ele estava pensando do ponto de vista filosófico. Do ponto de vista filosófico, ele dizia, olha, esse negócio de que a norma é o nosso interesse exclusivo e tal, está errado, porque a norma tem um limite, que é um limite no plano do ser. Por muito que eu diga que uma mulher deve dar à luz aos 6 meses de gestação, ela tardará 9. Por muito que eu determine que um avião deva cair a uma velocidade máxima de 30 km por hora, em uma norma, ele vai obedecer à aceleração da gravidade. Entendem o que queria dizer o Welzel? Ele queria dizer, olha, peraí, tem um espaço normativo, sim, que é uma escolha, um juízo de valor, mas esse juízo de valor está pré-condicionado por dados ônticos, dados do plano do ser. E esses dados do plano do ser, portanto, são pré-jurídicos, e isto que é pré-jurídico condiciona o jurídico. Percebem? Portanto, uma estrutura de teoria do delito deveria partir daquilo que é a base ôntica que o delito pretende resolver, que, segundo Welzel, era uma concepção acerca de ação que remontava a Aristóteles. E que depois passa por Samuel Pufendorf na filosofia escolástica, enfim. Não vou entrar nos detalhes, mas, basicamente, a ideia do Welzel é que a ação é o direcionamento de uma finalidade. Tá? E aí começa essa disputa que todo mundo conhece, todo mundo ouviu falar na graduação, entre os causalistas e os finalistas. Por que causalistas e finalistas? Porque mesmo os neocantianos continuavam usando um conceito de ação, basicamente, continuavam usando um conceito de ação que era um movimento voluntário modificativo do meio externo, como o von List propôs. É claro que alguns entravam no plano de separar as ações através da sua relevância social, aqueles defensores da teoria social da ação, mas não eram todos os neocantianos defensores desse ponto de vista, da teoria social. Alguns preservavam aquela categoria de ação, tal como tinha sido proposta pelos causalistas de antanho. E aí começa essa disputa entre causalistas e finalistas, que é muito curiosa, porque é uma disputa mais ou menos, né? Eu gosto sempre de dizer isso, que é uma disputa mais ou menos, porque a gente fica pensando, puxa, uma guerra de escolas tremendas, conforme a ação que você escolhesse, né, conforme o teu conceito de ação, estava condicionada toda a tua teoria do delito, ok, só que percebam que tinham aí também mais semelhanças que diferenças. Quando você olha para os dois conceitos, perceba que o começo do enunciado é idêntico. Né? A ação é o movimento voluntário modificativo do meio externo. Isso são os causalistas. E os finalistas dizem o quê? A ação é o direcionamento de uma finalidade. Perceba que ambos começam com a expressão a ação é. O que significa que ambos pretendem um pré-condicionamento do plano do ser àquilo que vai ser a estrutura de uma teoria do delito. E, claro, então, todas as categorias do delito vinham condicionadas por esse plano da ação. Né? Então, tipicidade, antitipicidade, culpabilidade, as categorias do delito eram vinculadas àquele tipo de ação que você escolhesse. Se você escolheu a ação finalista ou causalista, tinha lá a sua distribuição das categorias do delito. Só que essa base, que é uma base vinculada a essas formas de pensar, não foi aquilo que seguiu adiante. Lá pelos anos 70 do século XX, talvez um pouco antes, no final dos 60, foi se constatando que essa disputa
era uma disputa vazia, porque, no fundo, a Europa, que eram as nossas matrizes, onde essa discussão era desenvolvida, tinha vivido uma guerra mundial, né, que começou lá. E o direito penal tinha sido um operário eficiente dessa guerra, quer desde um ponto de vista positivista, quer desde um ponto de vista para lá do positivismo, porque se por um lado foram compostas várias leis absolutamente discriminatórias, por exemplo, na Alemanha, a ponto de levar pessoas à eliminação em campos de concentração, por outro lado, também a transgressão dessas normas, porque esse regime foi além das próprias normas, também levou gente à eliminação física. E, claro, vivia uma Europa em reconstrução. A Europa em reconstrução, no pós-guerra, ela alegou uma situação muito curiosa, que é a situação da Guerra Fria, e todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Uma perspectiva entre um modelo socialista da União Soviética, da então União Soviética, e um modelo dos Estados Unidos, que era uma ideia de liberdade a toda prova. E na contraposição, ou no meio dessas duas coisas, ficava a Europa em reconstrução. Essa Europa em reconstrução monta um modelo de reconstrução baseado em algo que a gente hoje chama sociodemocracias. Vocês já devem ter percebido isso, né? Toda vez que você vai estudar isso, né, o tal welfare state, o exemplo claro é a Europa em reconstrução no pós-guerra, né? O que acontecia ali? Se tinha um estado de bem-estar, no sentido de que era um estado que intervinha ao mínimo, preservando o máximo de liberdade, mas que também provia tudo aquilo que fosse o básico para o desenvolvimento das pessoas, né, numa dimensão política de sociodemocracia. Nessa ideia de sociodemocracia, começa a nascer um pensamento de que não dá para vincular ou manter uma teoria do delito estritamente nos moldes ônticos pretendidos pelas teorias que levaram ao que levaram. Então, os autores começam a pensar que a base do direito penal é um instrumental político. Direito penal é político. Aliás, se vocês pensarem, tem muito a ver essa dimensão, porque, claro, existe algo de mais interventivo do que o Estado possa fazer com a tua vida, do que aquilo que ele faz com o penal? Parece óbvio que não, né? O que o Estado faz de pior com a gente, faz com o penal, que é a privação de liberdade, a restrição dos direitos mais interventiva, é sempre com o penal. Então, há uma dimensão política, de escolha política, e aí os autores começam a dizer que era preciso pensar num direito penal que funcionasse ajustado a esse modelo de Estado social e democrático de direito que se construía nesse período. E, portanto, um direito penal preocupado com as suas próprias consequências, com as consequências da sua aplicação, que ele fosse capaz de cumprir determinada tarefa a ele assinalada. Então, se diz que o direito penal é uma escolha desenhada e não um pré-condicionamento do plano do ser. Essa escolha desenhada propunha mudar a pergunta sobre o direito penal. Vejam, não se tratava mais de dizer o que é o crime. O crime é a ação típica de jurídico culpável, tal como diziam os causalistas ou os finalistas. Não se tratava de uma afirmação de reconhecimento de algo pré-existente no plano ôntico, mas sim da definição de uma política pública. Tá? Então, a pergunta não é mais o que é crime. A pergunta a ser respondida é por que se pune? Por que se pune? Por que razão se estabelece um sistema que vai impor sanção penal? E da resposta que se desse a essa pergunta, se estruturaria uma teoria do delito, com a função, segundo a função, que o direito penal devesse cumprir no caso concreto ou naquela realidade sociológica concreta. E é aqui que entra
aquilo que a gente normalmente acaba chamando de funcionalismo, né? Muito embora haja bastante distância entre o que é o funcionalismo filosófico e o funcionalismo jurídico penal, porque o funcionalismo jurídico penal é muito mais baseado em teorias sociológicas do que filosóficas, tá? Se, ao contrário, os modelos ontológicos eram muito baseados em filosofias, né? Uma filosofia positivista científica, um neocantismo, um neoontologicismo, você encontra os autores e tal. No que a gente chama de funcionalismo, as referências acabam sendo sociológicas, né? E aí aparece, por exemplo, uma conexão muito direta entre o modelo do chamado funcionalismo teleológico, do Hoxin, com a estrutura de teoria social do Talcott Parsons, né? É ali que está a base, é referida pelo próprio Hoxin no texto dele. O Hoxin pretende responder à pergunta sobre o direito penal, por que se pune, com uma proposição dizendo que se pune para promover a proteção seletiva de bens jurídicos. Essa é a resposta do Hoxin. E daí, teoricamente, sua teoria do delito deve se estruturar segundo uma perspectiva que diga respeito a isso. Ou seja, eu vou montar uma teoria do delito capaz de promover a proteção seletiva de bens jurídicos. Daí diz o Hoxin, então não se começa por ação, porque não há nenhum pré-condicionamento ontológico. O Hoxin chega a dizer que a ação não tem mais nada a dizer em direito penal. É um texto de 63, Contributo Crítico à Teoria Finalista da Ação, que consta lá de um compêndio de artigos do Hoxin que vocês podem encontrar. Basicamente, ele diz que a estruturação de imputação se dá através de tipicidade, noticidade e culpabilidade, né? Que, na verdade, ele chama lá de responsabilidade, que é culpabilidade mais necessidade de pena. Mas vamos lá. Como é que é isso? Ele diz, olha, a tipicidade é ali a imputação objetiva, ele começa pela imputação objetiva, né? A criação e realização do risco no resultado, né? E depois vem as estruturações de dolo e antijuridicidade na fórmula que a gente conhece. Depois, quando chega na culpabilidade, que já é uma culpabilidade, então, desde o Wälzel, puramente normativa, ele vai chamar essa culpabilidade de responsabilidade, dizendo que se trata da culpabilidade, com as categorias que a gente conhece, né, imputabilidade, potencial consciência de ilicitude, exigibilidade, conduta diversa, mais necessidade de pena. Onde a pena não seja necessária, não é necessário afirmar a responsabilidade penal do sujeito, etc. Muito bem. Mas qual era o problema aqui? O problema é, quando você tem uma teoria ontológica, como era o causalismo, o finalismo, etc., elas são teorias da afirmação do plano do ser, e o plano do ser se ocupa de verdades, certo? A verdade é excludente. A verdade é uma coisa e tudo aquilo que não for ela é falso, certo? Então só tem uma resposta para a pergunta, o que é crime. Percebe? Agora, para a pergunta, por que se pune? Essa é uma pergunta aberta, que eu posso responder de mais de uma forma. Então, assim como o Hoxin respondeu axiologicamente, se pune para a proteção seletiva de bens jurídicos, Jacobs respondeu, se pune para a promoção da estabilidade da norma. E aí, pautado em outra sociologia, que é uma sociologia que ele diz ser do Niklas Luhmann, mas se vocês forem investigar bem de perto, vão verificar que ele é reducionista em relação ao Luhmann. Ele captura um pedaço do Luhmann pelo todo e diz que um sistema autopoético, quando é desafiado, colocado em instabilidade, pretende preservar sua própria estabilidade, ao tentar preservar sua estabilidade, realiza um output, eliminando aquilo que lhe é desfuncional. Ou seja, o crime seria uma irritação dessa estruturação normativa, porque quando o sujeito realiza o crime, ele passa uma mensagem coletiva de que aquela norma não vale para ele, e como a norma pretende promover, o sistema normativo pretende não outra coisa que não promover sua própria estabilidade, para mostrar que o sistema continua estável, impõe uma pena como forma de retorção àquele escape de desfuncionalidade. Tá? Basicamente isso. O sistema quer manter-se normativamente estável. E é essa discussão do funcionalismo, entre um funcionalismo teleológico, na linha do Hoxin, que tem uma finalidade externa, e um funcionalismo autopoético, ou interno, fechado,
que pretende preservar a própria estabilidade do sistema em Jacobs. Muito bem. Visto isso, isto é um panorama geral, a minha proposição é dar um passo adiante. Eu quero, talvez, por um lado, resgatar uma dimensão humana da questão, e vou dizer por quê, já, porque me parece que o modelo normativo, axiológico extremo, como resposta ao ontológico extremo, leva a outros tipos de barbaridade que não aquelas barbaridades científicas do causalismo e finalismo, que são as barbaridades normativas, né? No limite, o Jacobs chega a afirmar que pessoa só é pessoa dentro do Estado e que aquele sujeito que desafia o Estado através de uma postura permanente de violação de normas é um inimigo, e o inimigo não é pessoa, porque pessoa só é aquilo que o Estado diga que é pessoa. Então, aí vocês imaginam onde é que pode se chegar com isso, né? Com o tal Feindstrafrecht, ou direito penal do inimigo. Então, assim, a normativização absoluta me parece tão nociva ou tão desesperada quanto as fórmulas causalistas ou finalistas. As fórmulas causalistas ou finalistas no ano de 2001 também foram desvendadas como cortina de fumaça para esconder o passado nazista dos seus arautos. A grande discussão entre Mesger e Welzel sobre causalismo e finalismo é conhecida hoje de todos como algo completamente artificial, dado o envolvimento dos dois autores com o nacionalsocialismo. Está nos trabalhos do professor Munhoz Conde, nos trabalhos do professor Javier Llobet. Ambos eu pude traduzir e publicar aqui no Brasil, estão disponíveis para os senhores. Não vou me deter a isso, mas depois, se vocês quiserem perguntar, eu fico à vontade, fiquem à vontade, que eu trato de responder especificamente. E a contrapartida, isso parece uma falácia também, que é essa ideia normativa, ter a norma como eixo, esquecendo do humano. Parece que eu tenho, de um lado, um excesso ontológico, que não corresponde àquilo que a gente tem como a praxis humana do direito penal, e, por outro lado, eu tenho também uma desumanidade resvalada no normativismo absoluto. Então, a mim parece, com todo respeito, que nenhuma nem outra opção são as melhores. E trato de, então, propor, e é isso que eu queria convidar os senhores, a pensar um direito penal, e é isso que eu faço no livro que a Day anunciou aí no começo, né? O meu livro de parte geral, que agora, a propósito, está saindo a 6ª edição. Acabei de mandar a aprovação do miolo, sai a 6ª edição pela Tirant Leblanc, né? E vai sair já com também a parte especial. Meu atraso deveu-se às alterações legislativas, né? E a parte especial teve alterada até agora, ou seja, eu mandei agora, nessa semana, as últimas alterações, porque teve a lei Henri Borel, né? Que foi a mais recente. Até essa lei está incluída no volume 1, no volume 2, então são livros bem atualizados, mas eles adotam um giro filosófico, que é um giro filosófico para a linguagem. A razão para isso é aquilo que eu pedi para vocês guardarem no bolso. Dá uma olhadinha no bolso aí, o que tem dentro. Eu pedi para vocês guardarem a ideia de que direito é linguagem, que é a única coisa que a gente faz com direito é linguagem. Tá? Que não se faz outra coisa senão linguagem. E vejam, há toda uma revolução derivada da linguagem, do giro filosófico da linguagem, em tudo quanto é área de pensamento humano. Eu queria muito saber por que o direito, que é mais linguagem do que os outros, ainda continua pretendendo ser ciência. Tem alguma coisa errada naquilo que a gente faz. Porque, assim, se vocês olharem para aquilo que vocês fazem cotidianamente, vocês vão enxergar linguagem e não ciência. Querem ver? Vamos lá. A ciência tem por base uma pretensão de verdade. Não é isso? A ciência não afirma verdades sobre as coisas? A verdade científica. Muito bem. E aí vocês vejam como ela é excludente, né? Quando você afirma uma verdade, todo o resto é falso. Né? Só que é curioso, porque a gente vai afirmando uma verdade num dia e a verdade oposta no dia seguinte. Ovo faz bem ou faz mal? Chocolate faz bem ou faz mal? Uma taça de vinho tinto
Faz bem ou faz mal? Entendem o que eu quero dizer, né? Todos vocês já ouviram notícias sobre isso, dando por categórica uma solução e todas as outras por inviáveis. A margem de que isso seja bom ou seja ruim, não vai aqui um anticientista, de modo geral, absolutamente. Eu sou um sujeito que leio de tudo e gosto. A minha pergunta é outra. A minha pergunta é se, quando a gente opera com direito, a gente opera com ciência? A gente faz ciência ao fazer direito? Vamos lá. Vou dar um exemplo muito cotidiano para vocês. Vocês pegaram um caso para fazer uma apelação, certo? Porque o juiz leu lá uma sentença que era, sei lá, contra os teus interesses. Se você é acusação, ele absolveu o réu, e se você é defesa, ele condenou o réu, tá bom? Você vai fazer a apelação. Você escreve para o tribunal, certo? O que é que você diz na tua petição? Você diz assim, o juiz decidiu falsamente. A verdade é que... É isso? O juiz agiu... A sentença do juiz é falsa. É isso que você diz? Ou você diz, não, peraí, o seu juiz deu um resultado lá, eu estou propondo outro, que é mais justo que o dele. Não é isso que eu faço? Não é isso que vocês fazem todo dia? A tua pretensão é uma pretensão de verdade ou é uma pretensão de justiça? Essa é a pergunta óbvia. Eu não posso pretender a verdade por uma razão elementar. Ela nunca vai estar no processo. Essa é aquela hora, assim, pessoal, que dá aquele ruim em vocês, assim. Tem gente que veio procurar a verdade no direito. Errou o curso, bicho. Vai fazer teologia, vai fazer outra coisa que aqui não tem verdade. Não tem. Por uma razão muito elementar, olha, é o tempo, sabe? Sabe quando foi o fato? Lá atrás. Sabe quando você vai apurar? Depois. Você vai apurar depois, fazer uma reconstrução do fato. Não é mais o fato e não há possibilidade de que seja o fato, entendeu? É uma pálida reconstrução do fato que pretende equivaler e não valer. Entendeu? Não tem mais ciência aqui. A verdade já foi. A verdade se ouve, foi lá atrás. Esquece. Tá? Ah, mas eu tenho um vídeo. E pode ser uma encenação. Não pegou um pedaço. Sabe? Enfim, não adianta. É uma reconstrução com valores diferentes. Porque o tempo muda os teus valores. Quer ver? Imagine assim, ó. Um bando de terroristas consegue dominar a tripulação de um avião e ameaça derrubar esse avião no centro de uma grande cidade. O mandatário político de turno determina que o avião seja abatido. Ele é abatido. Onde é que nós vamos discutir a responsabilidade desse mandatário político? Vamos discutir se isso é uma causa de exculpação, se é uma justificação. Não é isso? Não é isso? Não é nesse campo que nós vamos discutir se está justificado ou não está, se está exculpado ou não está, a conduta dele, porque ia morrer não sei quantas pessoas. Não é isso que nós vamos discutir? Muito bem. Muito bem. Agora, pense que isso teria ocorrido antes de 11 de setembro de 2001. Vocês acham que nunca aconteceu? Dezenas de tripulações de aviões foram dominadas por terroristas antes de 11 de setembro de 2001. Mas a praxis era pousar o avião e trocar os reféns por presos políticos ou por terroristas presos, enfim. Isso se fez dezenas de vezes. Se não tivesse acontecido o evento de 11 de setembro, a ninguém cogitaria absolver por legítima defesa ou ausência de culpabilidade o sujeito que abatesse um avião desses. Mas como aconteceu um evento histórico, esse evento histórico interfere no meu modo de pensar o sentido daquilo que se realiza e, portanto, me remete para um campo diferente daquele que eu tinha antes. Ora, se isso é assim, eu estou dando esse exemplo muito marcante para ficar bem claro isso, porque todo mundo consegue entender do que eu estou falando.
Mas pense o seguinte, o fato acontece num dado momento e o juízo sobre o fato é depois. Todos os eventos da vida do julgador interferem no juízo. Entenderam? Então, você não está afirmando verdade coisa nenhuma. Você está tentando refletir o mais justo possível. A justiça absoluta também é inalcançável, assim como a verdade absoluta. Mas a diferença entre uma coisa e outra é que a verdade é excludente e a justiça é inclusiva. Porque eu só sei se é justo comparado com o injusto ou com o menos justo. E justiça se estabelece em graus. Eu posso dizer que um resultado é mais justo que o outro. Eu não posso dizer que um resultado é mais verdadeiro que outro. Percebem? Então, com direito, vocês, e não eu só, vocês atuam trabalhando em busca de uma pretensão de justiça, não de uma pretensão de verdade. Por que é que vocês chamam isso de ciência, então? E o que o professor Vives Anton propôs lá nos anos 90 do século XX, assim como também o professor Fletcher, na Universidade de Columbia, em Nova York, foi que a gente tomasse a linguagem como base filosófica estruturante do processo de imputação. Porque daí já não é mais uma rede de conceitos fechados que estabelece um resultado determinado e tal, verdadeiro ou falso, mas sim um modo de conceber as coisas para efetuar certos juízos de razoabilidade que permitem produzir o resultado mais justo possível. É a troca da pretensão de verdade por uma pretensão de justiça, a troca de ciência por linguagem. E é isso que eu topei fazer, sabe? Topei fazer porque me pareceu mais apropriado e mais humano. Aliás, se vocês pensarem, a própria estruturação daquilo que a gente reconhece como base do que imputamos também deriva da linguagem. Eu vou tentar mostrar para vocês. O professor Vives diz fundamentalmente que se estrutura um processo de imputação a partir da confluência entre o sentido de ação e uma teoria da norma baseada em liberdade de ação. Ou seja, ação e norma se conjugam dentro de um pressuposto de liberdade de ação, e isto é o que produz o sistema de imputação. Para tanto, ele vai oferecer uma teoria da ação, uma teoria significativa da ação, que vai tratar a ação não como um conceito, mas como uma concepção, porque ele diz que não existe um conceito capaz de abrigar todas as formas de ação, mas sim a ação é algo interpretado, é o sentido de um substrato, e não o substrato sobre o qual a gente acrescenta os sentidos jurídicos. Depois vai dizer que norma não é uma determinação ou valoração, mas sim o modo como ela procede. Norma é um procedimento. E depois vai dizer que liberdade de ação é um pressuposto, tanto da ação quanto da norma. Eu vou tentar demonstrar essas coisas para vocês de um modo mais simples possível para que a gente possa conversar. E vou começar por alguns exemplos, porque eu acho que essa é a melhor forma, né? O professor Fletcher, que é o professor norte-americano, que trabalha com uma concepção muito parecida com a do professor Vives, ele chama de teoria intersubjetiva da ação. Ele vai interpretar a ação ou omissão a partir do contexto, assim como faz o professor Vives. E eu vou dar o exemplo que ele dá. Ele propõe que pensemos nos guardas do Palácio de Buckingham. Vocês lembram dos guardas do Palácio de Buckingham? Aquele pessoal que fica lá na frente do palácio. Vocês viram as comemorações da rainha e tal essa semana? Então vocês devem ter visto o Palácio de Buckingham. Foi bem na frente ali. Ficam lá aqueles guardinhas, né, com aquele terno, aquele paletó vermelho, aquele chapéu, né, que dispensa comentários, imóveis, olhando para frente, né, paradinhos ali. O professor Fletcher diz assim: o que é que está fazendo o guarda do palácio na frente do palácio?
É uma boa pergunta, né? Qualquer um de nós responderia, ora, o guarda, guarda, né? Guarda o palácio, ele vigia. Minha pergunta para vocês, vigiar é um fazer ou não fazer? É uma ação ou uma omissão? Vigiar. Como é que é, gente? É uma ação ou uma omissão? É uma ação, né? O Henrique fez ali o esboço de que é uma ação. Então tá, é uma ação. Muito bem. Aí diz o professor Fletcher, pense nesse mesmo guarda no domingo, de folga, a paisana, sem aquela indumentária toda. Ele vai dar uma caminhada no Hyde Park, que é na frente do Palácio de Buckingham, um parque enorme, tem até uma lagoa no meio e tal. E aí, numa certa altura, ele está cansado e dá uma parada para descansar. Imóvel, daquele jeito, né? É como ele fica durante a semana, o uso do cachimbo faz a boca torta, né? Ele está lá. E cai alguém no lago e começa a se afogar. No lago do Hyde Park. E ele está lá. Os senhores acusam ele de alguma coisa? Do quê? Omissão de socorro, né? Não é? Então, explica uma coisa para mim, que é isso que o professor Fletcher pede. Se ação e omissão são dados do plano do ser ôntico diferentes, qual é a diferença entre a ação que ele realizou durante a semana e a omissão que ele realizou no final de semana? Ontologicamente, elas são exatamente a mesma coisa. Daí me dirá você, não, mas então isso é um problema normativo, né, professor? Ah, é? Mudou a norma do meio de semana para o domingo? Ou a norma é a mesma? É a mesma, não? O que é que mudou, hein, gente? O que é que mudou? Mudaram, vejam, as circunstâncias em que norma e ação confluem. Percebem? O sujeito não está mais uniformizado, ele não está mais na frente do palácio, ele está em outro lugar, alguém caiu ali se afogando. Percebe que não é o que ele fez, mas o que está em torno do que ele fez? Circunstância. Vocês já viram de onde veio essa palavra, né? Do latim. Circumstare. Estar ao redor de. Não é a coisa, é o que está em volta que mudou. Portanto, ação e omissão não são definidas onticamente, mas são sentidos que eu atribuo ao contexto em que ação e norma se desenvolvem. Percebe? E isto também é o que coloca ou retira relevância jurídica. Relevância jurídica. Vocês saíram, olha, terminou a aula, terminou o laboratório hoje. Chega, vamos todo mundo para casa, tal, aí você está saindo. Pô, você está em casa, resolveu, sei lá, ir fazer compras no mercado, pegou teu carro, saiu, chegou na esquina, tá um amigo teu, um conhecido teu, na esquina, que faz assim. Qual é a tua reação? Como é que vocês reagem, pessoal? Sem ser mal educado? É isso aí, Melissa. Né? Cumprimenta o cara te saudou. Só que agora pensa o seguinte, se esse teu amigo, que é o teu amigo que você reconheceu, ele é um guarda de trânsito e está fardado naquele momento. Quando ele faz assim, é o quê? É uma ordem, né? É uma ordem para parar. E se não parar, o que acontece? Relevância jurídica, não é? Passa a ser um ilícito administrativo, passível de multa. Percebe como a inclusão no direito ou não, não se trata de um problema ôntico, nem normativo, mas circunstancial. Aliás, é assim que os senhores fazem nos processos. Sabe aquele processo que você trabalhou? Lembra daquele caso de tentativa de homicídio? Lembra? Tentativa de homicídio. Pô, e daí você queria provar que era tentativa de homicídio e o teu ex-adverso queria provar que era lesão corporal. E daí nós vamos fazer como o Veltson, então, né? A ação é o direcionamento de uma finalidade. Ele queria matar, então... E aí você vai ser eficientíssimo no teu júri se você chegar para os jurados e disser assim, olha, senhores jurados, o réu sempre quis matar. Na cabeça dele, passava o tempo todo uma vontade tremenda de matar. Ele sempre desejou isso, sabe, senhores jurados?
Até o teu cliente vai perguntar o que é que você está dizendo. Que isso? Eu contratei você de assistente de acusação, você me dá uma... Quem é que vai se convencer por essa história toda? Todos os jurados estão perguntando como é que você sabe o que é na cabeça do réu, não é? E o advogado de defesa, pior ainda, né? Que tá pagando para... O cara está pagando para tentar se livrar dele, e ele diz assim, olha, jamais passou pela cabeça do réu matar alguém. Ele sempre desejou. Pô, a pergunta clássica que o jurado está se fazendo é como é que você sabe, amigo? Né? Agora, veja lá a eficiência do acusador que disser assim, olha, o fulano queria matar o ciclano, porque ele disparou todas as balas do revólver, recarregou o revólver, e disparou de novo todas as balas, ainda jogou o revólver em cima do cara, sei lá eu. Ele não está falando do que se passou na cabeça do sujeito, né? Para significar o dolo. Ele está falando de circunstâncias. Né? O defensor eficaz vai dizer, olha, ele tinha 6 balas no revólver, disparou uma só. Ele estava a 3 metros da vítima. Ao invés de disparar na cabeça ou no peito, disparou na perna. Depois do disparo, ele botou a vítima no carro e levou para o hospital. Do que ele está dizendo? Do que pensou o sujeito? Não. Ele está dizendo, isto não é a atitude de quem age com dolo. O que se passou na cabeça dele, nem o juiz, nem o jurado, nem você vai saber. Mas as circunstâncias traduzem o sentido da existência ou inexistência do compromisso para com a produção de um resultado, que é o que o professor Vives diz que é o dolo. Percebem? Assim é com todas as categorias do direito, todas. Todas provêm de uma estruturação da linguagem, porque é assim que a gente faz, é assim que a gente opera no foro. A pergunta é, por que a gente quer ter um linguajar científico que nos alheia daquilo que a gente faz na solução dos problemas práticos? Qual é o ganho disso? Só tem um ganho, distanciar nós, juristas, do destinatário da produção daquilo que a gente faz. E esse é um ganho bastante questionável, concorda? Isso é um produto final, aliás, execrável, para quem tiver um mínimo de humanidade. Ora, se os seres humanos interagem através de linguagem, é muito estranho que o direito não o faça. Então, meu convite hoje, senhores, é para que os senhores repensem a forma de estruturar uma teoria do delito a partir da linguagem. Por quê? Por uma razão muito simples. A gente trabalha desse jeito. E é assim para a composição da ação e é assim para a composição da norma. Tudo isso se baseia numa ideia geral de liberdade de ação. Aí você fala assim, não, só falta esse cara falar de livre-arbítrio. Não é disso que eu estou falando. Eu não sei se existe livre-arbítrio ou não, se isso é uma discussão viável, se as neurociências têm razão ou não têm razão. Eu sei que nada disso é relevante. Porque a questão toda se pauta no seguinte, nós operacionalizamos ação e direito a partir de um pressuposto de liberdade de ação. Que se não existe, não é que aí então nós temos que produzir um direito diferente. Não. Se a gente não trabalhar um pressuposto de liberdade de ação na base da ação e na base da norma, não existe nem ação nem norma, não existe direito, vamos todos para casa fazer outra coisa. Sabe por quê? Olha bem, o que é que define uma ação? O que é que separa uma ação de um acontecimento? Aquilo que acontece sem ninguém responsável. Bom, uma ação tem um autor, né? Quando eu digo choveu, né? Ou o sol saiu, ninguém fez nada. Mas quando eu digo correu, falou, escreveu, né? Foi alguém, certo? Então, a primeira coisa é que para ter ação é preciso um autor. Mas basta que haja um verbo associado a um autor para ter ação?
eu posso entupir uma lista de verbos para vocês, que vocês não vão identificar a ação. Quer ver? Brilhar. Valer. Ser. Pensar. Sigo? Ou vamos até amanhã? Não é só um verbo. Veltson dizia que o núcleo do tipo é um verbo e tal, sempre um verbo. Cara, não basta ter um verbo. Tem que ser um verbo que traduza o sentido de algo que o sujeito fez. Mas algo que o sujeito fez só pode ser identificado a partir de uma opção. A opção de fazer ou não. Porque quando eu digo fulano é moreno, fulano é loiro, o verbo ser não permite atribuir a ação. Porque aquilo é inexorável, certo? Ele é o que ele é. Ponto. Baixo, alto, magro, gordo, moreno, louro, mulato, sei lá, pardo. Não importa. Isso são características do ser. O ser não pode se traduzir em ação. A ação é algo que o sujeito pode fazer ou não. E, portanto, na base de uma ação ou de uma omissão, existe a possibilidade de fazer ou não, que é não outra coisa que não liberdade de ação. Sem liberdade de ação presumida, eu não posso pensar na existência nem de ação, nem de omissão. E perceba que o mesmo se dá com a norma. Norma. Faz sentido uma norma? Veja que nós estamos falando o tempo todo de sentido, né? Sentido linguístico. De uma ação, e veja agora de uma norma. Faz sentido que eu estabeleça uma norma que nenhuma pessoa possa fazer? Quero dizer assim, é proibido viajar a Marte de ônibus. Que sentido tem essa norma? Alguém vai a Marte de ônibus? Não, né? Ah, ônibus espacial, professor, é uma outra... Bom, isso é uma nave, né? Não é um ônibus, tal como a gente conhece. Ou se quiser mudar o ônibus por trator, dá no mesmo, né? É proibido ir a Marte de trator. Alguém vai a Marte de trator? Não, ninguém vai. A norma não tem sentido. Você vai dizer que essa norma não tem sentido. Assim como a proibição daquilo que inexoravelmente acontecerá. É vedado com uma pena de 3 a 5 anos respirar. Alguém para de respirar? Alguém vai deixar de respirar? Respiraremos assim mesmo. Portanto, essa norma é um sem sentido, é um contrassenso. A norma só tem um espaço que ela pode operar. E esse espaço é aquele em que a gente possa ou não fazer o que ela prescreve. Portanto, liberdade de ação é um pressuposto da existência de normas, é um pressuposto de existência de ação. E aquilo que dá sentido à confluência da norma e da ação é a base sobre a qual se estrutura qualquer teoria do delito digna desse nome. Se é assim que a gente faz, por que a gente não oferece a base teórica adequada para isso? Esse é o meu convite para vocês. Se isso despertou alguma curiosidade em vocês, o livro sai aí, a 6ª edição, logo em seguida, né? E ali talvez eu explique um pouco melhor do que fiz aqui. Eu sei que, quando eu vou propondo essas coisas, acaba sempre havendo muita resistência, né? É natural do ser humano apresentar uma certa resistência ao novo, né? Mas essa resistência, gente, faz parte de um processo de transformação, sabe? É uma etapa importante no amadurecimento do novo, de qualquer implementação nova, por uma razão bem simples. Quando você implementa alguma coisa nova e ela é questionada, ela ajuda a tornar evidente o fracasso do modelo superado, sabe? Então, era isso que eu tinha para provocar vocês hoje.